Então vamos lá? Bom, a inteligência artificial ela pode significar a destruição do mundo como a gente conhece hoje. Pior que isso, talvez, né? Destruição do capitalismo. Esse é um tema muito discutido na Europa, muito discutido nos Estados Unidos e que na prática até bilionários como Elon Musk envolvidos com inteligência artificial começam já a discutir essa possibilidade muito a sério. E não por conta das coisas que a gente pensa, assim, mas por uma coisa muito mais simples. Quem é Sardinha Raiz já vai deixar a inscrição aqui no canal, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é Sardinha Raiz ainda, segura a mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever aqui só se o vídeo te agregar, te trouxe algum conhecimento que você ainda não tinha, senão não quero like por pena. Hoje, a IA, nesses primeiros anos de evolução, né, a IA generativa, ela conseguiu já fazer uma substituição de profissionais de nível básico, dos primeiros empregos. Então, se você pega os painéis ali do McDonald's, tal, já tinha substituído parte daquela mão de obra. E agora até os pedidos, né, parece que é possível você fazer um pedido direto para a máquina e ela passar direto para aquilo, e aí você já tem aquele painel que era digital. Então, se reduz muito a quantidade de pessoas trabalhando ali. As estimativas mais otimistas, elas falam em torno de 30% das vagas de trabalho, e as mais pessimistas chegam a falar até em 60% da força de trabalho. E aí você pensa, Raul, mas isso aqui na prática significaria mais lucro para essas empresas que teriam um percentual maior. É claro que a gente teria um grande desemprego, mas será que isso é suficiente para acabar com o capitalismo? E daí você precisa lembrar do seguinte, as empresas, elas precisam que os trabalhadores ganhem dinheiro para que elas possam vender os produtos. Se você tem 30%, né, de pessoas desempregadas, essas pessoas vão tirar dinheiro de onde para conseguir efetuar a compra? E se elas não tiverem dinheiro para conseguir comprar alguma coisa, o que aconteceria? A gente tem algumas hipóteses, né? Mas a principal delas é que essas empresas deixariam de ter lucro. Existem algumas pessoas que acreditam que a gente vai evoluir para um caminho da renda básica universal. A renda básica não, né? Hoje em dia o Elon Musk já fala numa grande renda média universal, que seria o seguinte, independente do que você faz, você receberia certa quantia de dinheiro e você não se definiria mais pelo seu trabalho. Existem psicólogos que vão dizer que isso tudo bem, que a humanidade vai encontrar outra coisa para fazer e se ocupar de outra maneira. E existe quem acredita que na prática isso seria péssimo e que o ser humano vai ficar meio que sem função no mundo, né? Se a gente simplesmente receber um dinheiro sem fazer nada. Isso é uma ideia meio socialista ali? Não. É simplesmente um princípio de que os capitalistas, né, os homens mais ricos do mundo, até para não perderem as suas empresas, porque eles precisam da geração de riqueza, se eles não tiverem mais consumidores, faz sentido que eles defendam um tributo maior para que as pessoas recebam algum tipo de dinheiro, porque senão essas empresas não têm como propagar o capital mesmo. Elas não têm mais nada para fazer, né, na prática. Não tem como a empresa vender produtos se ninguém tem dinheiro para comprar. Então, se a acumulação de capital ela for tão grande que não exista mais dinheiro na mão das pessoas comuns, não tem como as empresas funcionarem. Por exemplo, como é que o cara do McDonald's vai vender sanduíche se ninguém tem dinheiro para comprar sanduíche? Se ele demite todo mundo que faz sanduíche, ok. Mas aí como é que ele vai ter dinheiro? Vai vender para quem, né? Porque normalmente são as pessoas mesmo que estão trabalhando que estão gerando o consumo. A gente pode chegar num lugar onde isso seja verdade. Daí existem alguns teóricos mais profundos, estão indo além, chamando o momento que a gente vive não mais de capitalismo, mas de tecnofeudalismo, né? Então, quando a gente compara com os senhores feudais do período pré-capitalista, o que a gente observa é que eles tinham uma terra onde eles arrendavam aquela terra para alguém, essa pessoa produzia, deixava parte daquilo que ele produzia para o senhor feudal e o senhor feudal era dono da terra. Hoje em dia, a gente pode fazer uma analogia, né? Aqui, por exemplo, no YouTube, eu posso fazer uma analogia com o Google ou com o Facebook, o Instagram, etc., que é basicamente a mesma coisa, né? Se você tem uma empresa, você produz algum tipo de produto, você precisa pagar pelo quê? Pelo CAC, o custo de aquisição de clientes. Então, você paga para eles, para você encontrar os clientes ali, ou seja, você utiliza o terreno deles para conseguir captar os seus clientes e, assim, a gente consegue fazer um desenvolvimento. Então, a IA, ela aumenta muito a produtividade, ela aumentou, por exemplo, a produtividade dos programadores e tal, mas quando a gente olha para os números de emprego nos Estados Unidos, a gente teve o maior número de demissões, né, da história americana mais recente. Boa parte disso foi causado, estimam-se, né, os especialistas, por IAs. Será que isso é de fato já a IA? Mas é claro que você poderia dizer que tem uma outra saída. Talvez a gente possa regular as IAs para que elas não possam fazer as coisas que elas fazem e a gente mantenha determinado grupo da população empregado artificialmente. Então seria uma pessoa que é ocupada, mas ela não é obrigatoriamente necessária. Quando você fala nessa hipótese, você pode pensar que é impossível, mas eu gostaria de te lembrar que no Rio de Janeiro ainda hoje existem cobradores de ônibus. Não é que seja uma necessidade gigantesca, é que por lá o lobby dos cobradores de ônibus acabou conseguindo fazer pressão nos sindicatos, etc., para que aquilo fosse mantido artificialmente. Você vê que não é necessário porque em nenhuma outra cidade, no Brasil, assim, dessas grandes, você tem ainda cobradores de ônibus, mas no Rio ainda tem. Você acha que existe alguma possibilidade de ter alguma regulamentação para as empresas que implementaram tanto IA e demitiram tantas pessoas para ela trazer alguma coisa para a sociedade de volta?
ainda ninguém sabe qual que é a legislação, né? Não tem uma ideia ainda do que vai acontecer. A gente tem algumas teorias, né, dizendo hoje que o mundo ele deve se encaminhar para esse problema, mas ninguém nunca conseguiu ter a resposta ainda. Porque antigamente a tecnologia, né, ela só foi capaz de mexer e de atrapalhar aquelas funções mais braçais. Então não é que o ser humano nunca lutou contra isso antes. A gente lutou contra isso em diversos períodos da história. A colheitadeira, depois você tem movimentos como o ludismo, quando começa a surgir a Revolução Industrial lá na Inglaterra, que são movimentos que visavam destruir máquinas de tecer naquela época para evitar a perda de emprego. Então, muitas vezes o ser humano chegou nesse lugar, mas nunca de um caminho irreversível. Essa talvez seja a primeira vez que a gente chegou num caminho muito complexo, né? Num caminho praticamente irreversível. Pelo menos é isso que algumas pessoas acham. Eu, na minha opinião, eu acho que é improvável a não existência mais do capitalismo e eu acho muito mais provável que o capitalismo comece sim a se reorganizar e comece a pensar em renda básica universal, até porque quando você olha para o mundo, essa ideia, por mais abstrata que pareça, ela já é a ideia vigente em boa parte dos países que se desenvolveram demais, né? Quando a gente olha, por exemplo, para países como Noruega, se você não fizer absolutamente nada, considerando que a população de lá nasceu num país muito rico, ainda assim eles recebem um bom dinheiro mensal. Não me parece difícil uma legislação que só aumenta essa quantidade de dinheiro que a pessoa recebe. Quando você olha para o Brasil, olha que a gente é um país subdesenvolvido, mas a gente tem um programa de distribuição de renda que distribui uma renda pequena. Não seria estranho que ele distribuísse uma renda ainda maior. Quando a gente vai olhar para a Europa também, você tem programa de distribuição de renda em quase todos os países, né? Então, até os Estados Unidos têm flertado com essa ideia. Ok, foi pontual a coisa do Trump ali, mas já é uma ideia que os Estados Unidos também têm flertado. Então, eu acho que é muito mais possível que os capitalistas queiram manter o próprio poder, né? De, poxa, eu posso escolher quanto lucro eu tenho e aí eu controlo a legislação para decidir quanto de imposto eu vou ter que devolver para que seja suficiente a população viver de alguma maneira, do que eles abandonarem o poder. Porque essa quantidade de dinheiro, né, na mão dessas pessoas poderosas, ela também é uma quantidade de poder muito grande. Você ter uma sociedade inteira que depende de 4 ou 5 empresas, né, é uma coisa muito mais confortável, talvez, e as pessoas reclamariam menos do que se elas tiverem que trabalhar forçadamente, sem uma função específica. Então, acho que é menos chance de dar problema. Não imagino ninguém reclamando de, olha, vou ter que ficar em casa, então agora eu tenho só que malhar e sei lá, e tomar cerveja, não tenho mais que fazer muita coisa na vida porque a minha bolsa, ela me dá. E aí, olha, se você treina as máquinas ali, você pode receber tanto a mais, né, nessa bolsa. Se você faz exercício para economizar dinheiro da saúde, você recebe tanto a mais. Se você é pintor e sei lá o quê, ou se você colabora com a sociedade de alguma forma, ajudando a cuidar de crianças órfãs, você recebe tanto a mais. Se você gera 5 ou 6 filhos para a sociedade não acabar, você gera tanto a mais. Então, acho que é muito mais fácil que queiram ficar brincando de The Sims com a gente do que mudando. The Sims é um jogo antigo que a gente controlava pessoas. Diante disso, muita gente me pergunta, né, Raul, e como é que fica o sistema financeiro nisso? O sistema financeiro, ele tem um trabalho de alto valor agregado em algumas áreas, mas no geral ele tem um trabalho de baixo valor agregado nesse começo ali, né, de baixa cognição, até diria. É bem simples, os primeiros empregos são de bankers, leitura de relatórios, etc. Eles já estão sendo feitos por IA. Então, na prática, essas pessoas que são contratadas para júniors ali, o que elas estão fazendo é simplesmente lançando essas informações na IA, colhendo e colocando na planilha ali. Obviamente, esse lugar vai ser substituído, o mercado financeiro tem diferentes nuances. Agora, por que é difícil que essa substituição seja feita de maneira muito rápida, ou que ela seja feita da noite pro dia? Porque o mercado financeiro, ele trabalha vendendo confiança, de certa forma, né? Então, por mais que as informações estejam disponíveis e elas sejam abundantes, a análise e a opinião acerca dessas informações interessa mais do que a informação em si. Então, por exemplo, se todo mundo sabe que tá uma boa ação para comprar, mas se as baleias não acreditam, a ação não vai subir. Os investidores pequenos, eles não têm força para mover aquilo. Então, a chancela de quem diz alguma coisa talvez seja mais importante no mercado financeiro do que a coisa que foi dita. Então, isso muda. Uma previsão de alguém que tem muita relevância para o mercado, por exemplo, uma previsão do Warren Buffett, ele disser, olha, a BYD vai se tornar maior que a Tesla. A chance que ela se torne, de fato, é gigante, porque ele tem muito peso. Então, isso é insubstituível, ainda lida muito com confiança humana. Não acho que esse tema deva te colocar numa histeria, numa maluquice. Eu acho que é um tema para reflexão. Eu fiz esse tema, fiz o tema do Japão, que são temas que vocês estão comentando mais de maneira muito estranha, como se a gente só tivesse esse caminho, como se isso fosse acontecer em 2, 3 anos. Lembra sempre que o ciclo da humanidade são ciclos um pouco mais longos, né? Mesmo que a IA chegue ao ponto da inteligência absoluta, vai levar uma quantidade de tempo para que as pessoas confiem nela, para que as empresas façam essa adoção em massa. O Brasil é o país que mais adotou isso rápido, então a gente está na vanguarda desse tipo de coisa. É meio lento e gradual, né? Primeiro a gente vai estar fazendo meme, é a imagem do Lula falando que vai tomar pinga com o Bolsonaro, são coisas que não tem muita utilidade ainda. Até chegar nossa, agora nós estamos usando para as coisas, eu acho que chegou no ambiente artístico, chegou um pouco no ambiente de escrita, que é na área dos jornalistas e tal, e não conseguiu passar muito disso, né? Porque muita gente não confia dados a essas empresas ainda na escala que deveria. Então acho que vai ser um processo lento, você não precisa se preocupar com isso, você não precisa ficar, maluco, meu Deus, isso aqui vai acontecer amanhã e vai dar problema. E analisar os investimentos que você tem disponíveis para fazer. Essas empresas todas, elas foram
foram investidas por empresas maiores, Microsoft, etc., Oracle, a gente consegue acessar essas empresas e pegar uma parte da fatia desse bolo. O mais interessante não é descobrir quem vai ganhar, né? É pegar um pedacinho de cada uma, porque aquela que ganhar, ela vai ficar gigante. Então, existe como. A gente, inclusive, vai fazer na aula de segunda-feira para os alunos, né, sem ser nessa, no retorno, quando a gente voltar, inclusive, do recesso ali na UVP, o que a gente quer fazer para essa turma agora é uma preparação só de caminhos para fazer os melhores investimentos de IA. Não que todos eles vão dar resultado, mas que algum deles com certeza vai dar. Se você não é aluno da UVP ainda, o que você pode fazer é entrar em auvp.com.br, clicar no faça sua análise de perfil e preencher o questionário até o final. A gente, inclusive, está tentando trazer o E14, que é um fundo do MIT específico ali, criado dentro da universidade, que hoje em dia é fechado só lá. A gente está tentando trazer, não sei se eu vou conseguir listar ele aqui. Se eu conseguir listar, vai ser somente para os meus alunos, obviamente, assim como o fundo de previdência que a gente está criando no ano que vem, que já tem algumas preparações ali e algum planejamento para um tipo de investimento tecnológico para a gente se beneficiar, seja lá do que vai acontecer. Então, preenche o questionário que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. A UVP, como não quer ficar atrás, a gente também já está usando, né, tecnologia para puxar todos os seus gastos, e ano que vem a gente deve agora criar um tipo de tecnologia, um IA, para fazer uma leitura disso junto com você e te mostrar onde você pode cortar os seus gastos, o que você pode fazer melhor, né? Aqui, por exemplo, não leva a sério isso aqui, tá de exemplo, né? Mas você pode ver aqui, por exemplo, puxando todos os gastos, puxa do cartão automático, e você já consegue saber no que gastar, no que não gastar. Isso aqui gratuito para todos os meus alunos, membros lá. Se você é membro da UVP, pode utilizar já. Então é basicamente isso. Agora vou deixar vocês com a opinião dos nossos queridos alunos aqui a respeito desse tema. Raul, só deixando um comentário aí, a gente sabe que investimento serve para alavancar o nosso patrimônio, né? E que o nosso trabalho é o que faz a gente ter de grana de verdade, ter o dinheiro para investir e tudo mais. Minha recomendação, então, para essas pessoas é que, além de onde investir, é começar a trabalhar, olhar para o seu negócio e ver o que ela pode usar, né? Porque senão as pessoas vão ficando para trás. A gente viu muito isso acontecer. E quem não tá usando IA ainda tá vacilando, porque já deveria estar usando para tudo. Raul, não sei para quê, usa para tudo. Acorda e já começa a pôr um IA para fazer alguma coisa, porque é isso. Eu acho que eu sou um pouco cético quanto à inteligência artificial no sentido de substituição completa de profissões, pelo menos num prazo de tempo aí que existe de adaptação. Por exemplo, um caixa de supermercado é uma profissão que hoje já é reduzida, dado que muitos mercados têm o self-checkout. O mesmo acontece em algum momento em determinadas lojas. Mas, dificilmente, especialmente num país como o nosso, a gente vai ver uma substituição completa em alguns anos, né? Provavelmente são muitos anos se acontecer. Sempre vai ter alguém que não consegue ou que tem dificuldade com a tecnologia e que vai precisar de um humano para ajudar. Mesma coisa em outras profissões que talvez até sejam extintas, como de digitador, mas que provavelmente vai abrir uma oportunidade para quem revisa o que for gerado, que for, nesse caso, digitado pela inteligência artificial, certo? Eu não tenho essa percepção de um impacto econômico abrupto em termos de substituição. Talvez haja um declínio de renda para muita gente que executa profissões automatizáveis, mas eu acho que não, eu pessoalmente não acredito numa queda abrupta de renda por causa da IA. Acho difícil que haja confiança suficiente no sistema a ponto de simplesmente dizer essas pessoas não são mais necessárias, portanto, vamos substituir tudo por IA.